E aí galera, tranquilo? Bom, eu tive essa ideia no passado de fazer uma espécie de videoaula, uma revisãozinha, uma coisa bem tranquila, bem fácil de acompanhar, porque assim como vocês, a turma passada, o horário de monitoria deles, muita gente não podia assistir, e eles tinham a grade lotada e era complicado. E realmente, vocês estão no segundo ano, é um dos anos mais difíceis, porque tem bioquímica, tem cromato, tem tudo isso. E é foda você chegar em casa e pegar o livro, procurar um conceito, ter que ler um monte de coisa que não tem nada a ver. Então eu acho muito mais legal assim, porque você já vai estar no computador, porque eu sei que você não estuda, né? Não, brincadeira, tá, gente? Mas você abre o seu Facebook, você vai lá no grupo da monitoria, você procura o vídeo, você assiste. Eu espero que você aprenda, né? Se não aprendeu, não tem problema, pode mandar mensagem para mim, eu respondo, o que seja. Agora, olhando aqui, o que é isso? Bom, essa janela de um programa que chama Marvin Sketch, é um programa que eu uso no estágio. Ele tem um monte de coisa legal que a gente não vai usar pra nada, porque estudo é muito básico. Mas, enfim, se alguém tiver curiosidade, pode me perguntar que eu ensino a usar. Agora, olhando aqui, efeito indutivo, contribuição para a acidez, remoção de um próton. O que significa isso? Bom, vamos começar dos conceitos. O que é acidez? Vocês viram no ZEC e provavelmente no cursinho ou no terceiro ano que um ácido é uma molécula que tenha um próton e que tenha uma facilidade para doar esse próton. Ou seja, quanto mais ácido for, maior vai ser essa facilidade, certo? Enquanto que uma base, que é o contraponto do ácido, vai ter facilidade ou desejo de ganhar um próton, de abstrair um próton de outra molécula, às vezes de um ácido, certo? Então, olhando aqui, contribuição para a acidez, o que significa? Significa que o efeito indutivo, nesse caso o sacador, depois eu explico o doador para vocês, contribui para a acidez, torna uma molécula mais ácida, faz a remoção de um próton ser mais fácil. E como que isso acontece? Bom, se vocês olharem aqui, tem uma série de moléculas que eu deixei desenhado já, e todas elas têm algo em comum. Essas setas aqui, gente, ignora por enquanto, tá? Olha só a molécula. E se vocês olharem bem, todas elas têm O, N ou F ligado ao hidrogênio. Agora, o que significa? Por que eu escolhi essas moléculas especificamente? Pelo fato delas terem O, N ou F, o que vocês sabem sobre esses três elementos? Se a gente olhar na tabela periódica, na escala de eletronegatividade, vocês sabem que a eletronegatividade cresce de baixo para cima, certo? E da direita para a esquerda. Não, mentira, ao contrário, da esquerda para a direita. Então, olhando aqui, se a gente olhar, o flúor vai ser o elemento mais eletronegativo de todos, né? Já que a gente exclui os gases nobres, seguido pelo oxigênio, seguido pelo nitrogênio. Isso já dá uma ideia pra gente, né? Então a gente já sabe que todas as moléculas elas têm em comum o seguinte: um átomo muito eletronegativo ligado a um átomo de hidrogênio. Agora, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de deslocar a nuvem eletrônica dos seus átomos vizinhos. Nesse caso, a nuvem eletrônica que interessa pra gente é a do hidrogênio, certo? Então, o que essas setas representam? Elas representam o deslocamento da nuvem eletrônica de hidrogênio, que nada mais é do que o deslocamento da carga negativa parcial, da carga residual. Porque vocês podem perceber, o oxigênio eletronegativo, ele puxa a nuvem eletrônica, então ele fica mais negativo, e esse hidrogênio fica um pouquinho positivo, ele não fica formalmente positivo. A gente não pode falar que ele é positivo, mas ele recebe uma carga residual positiva por causa desse deslocamento de elétrons. Agora, todas as setas indicam justamente isso. O oxigênio, o nitrogênio e o flúor puxando os elétrons dos hidrogênios que o cercam, porque eles estão ligados. Agora aqui, né, tranquilo, aqui tem dois hidrogênios, está puxando os dois. Aqui tem dois oxigênios, ou seja, esse hidrogênio está sofrendo ação tanto desse quanto desse. E é importante lembrar que esse efeito indutivo sacador ele tem um limite de alcance. Esse limite é de 3 carbonos de distância. Se esse oxigênio estivesse, por exemplo, aqui, ele não ia conseguir puxar porque ele está muito longe. Então, o alcance dessa força, desse efeito indutivo, dessa eletronegatividade é limitada. Pois bem, agora vamos olhar aqui.
mesma coisa, né? Funciona em ciclos também, não tem motivo nenhum para funcionar em ciclos. E aqui o flúor, né? Eu falei do O. O flúor, ele é muito negativo, ele puxa muito. Esse hidrogênio é praticamente positivo, mas ele não é positivo, hein, gente? Presta atenção. Agora, de novo, aqui a gente tem dois hidrogênios sendo puxados por dois átomos eletronegativos. Essa molécula aqui é um pouquinho mais ácida que essa, porque o O é mais eletronegativo que o N, e aqui tem dois Os, mas é muito comparável a força nas duas, né? A força de efeito indutivo. E por fim, aqui a gente vê dois hidrogênios sendo puxados por um nitrogênio. Bom, agora de um jeito mais didático, né? O que isso significa? Por que é mais ácido? Certo, vamos olhar aqui. Desconsiderem essa molécula por enquanto. Tem um motivo porque está faltando um hidrogênio aqui, eu já vou explicar. Cargas residuais observadas. Importante, carga residual não é formal. Opa. Bom, o que significa isso? Significa que uma carga formal, por exemplo, OH-, H3O+, existe um par de elétrons, de fato, faltando ou sobrando. Isso é uma carga formal. Uma carga residual é quando você tem um deslocamento da nuvem eletrônica e um momento de dipolo temporário. O par de elétron não sai, ele continua lá, só que longe. Essa distância cria uma carga residual que eu expressei aqui como negativo e positivo, mas nunca façam isso na prova. John vai matar eu e matar vocês. Então, por favor, certo? Agora, olhando aqui o que eu falei, eu expressei como positivo e negativo, mas na verdade esse hidrogênio está quase positivo e esse oxigênio está quase negativo, é uma carga residual. E agora, por que essas situações observadas em todas as moléculas, tirando essa, fazem elas serem mais ácidas que, por exemplo, uma molécula que não tem um oxigênio aqui, que por exemplo, uma molécula que fosse essa. Por que essa molécula é menos ácida do que essa, ou essa, ou essa, ou essa? Bom, como eu falei, a acidez é a capacidade de perder um próton, a vontade que a molécula tem de perder um próton. Esse próton, ele é mais facilmente abstraído ou perdido conforme for a carga positiva, maior a carga residual positiva dele. Por quê? Porque quem extrai próton, quem tira próton, normalmente são bases. E bases são negativas, são carregadas negativamente, ou tem cargas formais negativas. Por exemplo, se a gente pegar esse OH aqui, espera só um segundo. Esse OH- aqui, ele está carregado negativamente, ele tem uma carga formal negativa, ele tem um par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons que sobrou é capaz de fazer um ataque ácido-base nesse hidrogênio e remover, ignore esses negocinhos, tá? Por favor. E remover esse hidrogênio e formar a água. Por quê? Porque ele tirou um hidrogênio daqui, que estava ligado à amina, e ligou a ele mesmo, formando água e uma carga negativa formal aqui, um par de elétrons que sobrou. Então, como vocês podem ver, vocês sabem que positivo atrai negativo, certo? E quanto maior for a carga, maior vai ser a atração. Então é isso, gente, é isso. Você tem que pensar, tudo que você pensa na orgânica, você tem que pensar em negativo e positivo, você tem que pensar em carga formal, mas você tem que pensar em carga residual. Tem que pensar, nossa, será que tem uma porra de uma carga ali? Será que pode acontecer esse ataque? Então, nesse caso pode, porque carga formal, carga residual, cargas formais são extremamente fortes, são muito mais fortes que cargas residuais. Então essa base aqui tá falando, passa esse próton para cá, azar o seu. E ela abstrairia qualquer um desses prótons aqui facilmente. Menos esse. Por quê? Porque esse não tem efeito indutivo. Esse hidrogênio aqui, ele não tem essa carga. Ele não tem nenhuma carga residual. Na verdade, ele está extremamente neutro. É muito difícil tirar esse hidrogênio, é quase impossível. Vocês vão ver isso mais pra frente. Bom, cadê? Aqui. Agora, vamos concluir o que a gente viu, por favor. Vamos lá. O efeito indutivo sacador se observa em moléculas onde existem átomos muito eletronegativos, especialmente FO ou N. Pode ser carbono, vocês vão ver isso mais pra frente, apesar do que eu falei agora há pouco. Mas em condições específicas você consegue. Ligados a átomos de hidrogênio. E o efeito indutivo sacador é um dos maiores contribuintes para a acidez, ou seja, é o que torna as moléculas ácidas.
E por quê? Porque ele polariza a ligação HX, sendo X, F, O ou N, ou carbono, se não ler mais para frente, tornando o hidrogênio mais suscetível ao ataque por uma base e, portanto, mais facilmente removível. Em alguns casos específicos, você pode ter também ácidos de halogênios, como HCl, HBr e HI, tá bom? E nesse caso, você também pode ter efeito indutivo, com certeza. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Por fim, o efeito indutivo sacador é cumulativo para mais de um átomo eletronegativo, desde que a distância entre esses átomos e o átomo de hidrogênio não seja maior do que 3 carbonos. Bom, espero que seja tranquilo. Espero que isso é muito sussa, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor me pergunta. Não fica com vergonha não, eu sou de boa, eu não vou te dar trote. E é isso aí. Agora, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de efeito mesomérico, que também é muito fácil. E qualquer coisa vocês podem mandar pergunta, postar no grupo, enfim, tamo aí pra isso. Bom, abraço, falou.